Glória a Deus. Deixa só minha Bíblia destravar aqui. Ela deu uma travadinha, graças a Deus, né? Amém. Na hora que ela quiser voltar. Bom, nós estamos na nossa série, onde nós estamos falando sobre nós sermos criados por Deus para herdar uma herança que Ele tem preparado para nós. Essa é a sexta ministração dessa série, e hoje eu quero falar com você sobre como Deus reage às nossas decisões erradas. Toda ação gera uma reação. E hoje nós vamos ver qual é a reação de Deus daqui. Qual é a reação de Deus quando nós tomamos uma decisão errada. E nós estamos estudando a vida de Abraão como base disso. E na semana passada, nós falamos sobre o fato de Abraão ter saído do lugar da promessa devido à fome e à escassez que veio sobre a terra de Canaã. Deus não disse para ele sair, mas ele acabou saindo por causa de uma necessidade. Esse foi o primeiro erro dele. E o segundo erro dele é o que nós vamos falar hoje. No versículo 11 de Gênesis 12, diz o seguinte: quando estavam chegando ao Egito, então ele saiu de Canaã e foi para o Egito. Egito, na Bíblia, simboliza um lugar onde o diabo governa. Então ele sai do lugar da promessa de Deus e vai para um lugar onde o diabo é quem governava. Aí o texto diz: ocorreu a Abrão propor a Sarai, sua esposa: escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, se alegarão, é a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. Então, Abraão, ele está saindo da terra da promessa, de Canaã, indo rumo ao Egito, e no meio do caminho ele toma uma decisão. Qual é a decisão? Olha, Sara, o negócio é o seguinte: você é muito bonita, e quando a gente chegar lá, e esse povo descobrir que você é minha esposa, eles vão me matar para querer ficar com você. Interessante que Sara aqui tem 65 anos. A velhinha era enxuta e bonita, mais bonita do que as mulheres do Egito. E Abraão, ele toma essa decisão porque ele está com medo. Ele está com o quê? Medo. Ele está com medo de não sobreviver na terra do Egito. Agora, o medo de Abraão era que, para ficarem com Sarai, os egípcios teriam que matá-lo, porque era esposa dele, e aí para ficar com ela, teriam que matá-lo. Então por isso que ele fala, fala para eles que você é minha irmã. Agora, Abraão e Sara de fato eram irmãos, por parte de pai. Então ele não estava mentindo, uma mentira completa, mas ele estava abrindo mão de uma aliança, a aliança que ele tinha com a sua mulher, para que ele sobrevivesse. Então o primeiro erro de Abraão foi sair do lugar da promessa. O segundo erro de Abraão foi ele tentar proteger a si mesmo. Ele tentar proteger a si mesmo. Então, o primeiro erro se baseia em uma necessidade. O segundo erro se baseia no medo.
Todos esses pontos são importantes para nós, por quê? Porque fala para nós, ao nosso respeito. Então, na semana passada você aprendeu que quando você sai do lugar da promessa, você está bagunçando o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque quando Deus traz um tempo de espera, ou quando Ele faz qualquer outra coisa, sempre há um propósito por trás. Então Deus estava tratando a terra de Canaã, não por causa de Abraão, mas por causa dos principados que haviam lá. Então, na verdade, não é que Deus estava demorando cumprir a promessa para Abraão. Deus estava fazendo a promessa se cumprir. Amém? E aí nós aprendemos que nós não podemos nos mover por necessidade. Vira para o seu irmão e diga isso para ele. Fala para ele, não se mova pela necessidade. Lembra ele, fala, fique no lugar da promessa. Glória a Deus. Agora, qual o segundo ponto que nós aprendemos aqui hoje? Nós não podemos ter medo durante o processo. Olha o que o texto diz, no versículo 14. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bonita. Viram-na os oficiais da corte do faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca, que é Faraó. E Sarai foi levado ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem a Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas, e vários camelos. Então, o que aconteceu com Abraão? O povo, quando eles chegaram lá, o povo falou, nossa, essa mulher é muito bonita, o que ela é sua? A resposta foi, ela é minha irmã. E uma vez que ela é irmã de Abraão, ela está livre para casar-se com Faraó. Então o que os oficiais fizeram? Pegaram essa mulher, levaram ela a Faraó. Então aquilo que Abraão temia, aconteceu. E aí o que é interessante você prestar atenção? A Bíblia é fantástica, porque ela não nos esconde nada. Abraão está agindo por medo. O pai da fé está agindo por medo. E qual é o medo dele? Morrer. Qual é o medo dele? Morrer. Então, primeiro, ele não creu na provisão de Deus. Olha o pai da fé. Ele não creu que Deus iria supri-lo no tempo que ele estava passando pela escassez lá em Canaã. Então ele sai de Canaã. Agora, ele não crê que Deus pode protegê-lo. Por isso ele vai tentar fazer um jeito, uma forma de se proteger. E para se proteger, Abraão abriu mão de sua própria esposa, entregando-a a Faraó. Ela foi levada para Faraó e Faraó a assumiu como esposa. Olha que coisa. Por causa do medo, Abraão abriu mão da sua própria esposa, entregando ela para outro homem para se proteger. Nem para proteger ela, né? Para proteger ele, proteger a si mesmo. E a Bíblia não esconde isso de nós. Por quê? Porque quando nós estamos fora do lugar da promessa, quando nós estamos fora do propósito de Deus, quando nós estamos agindo por necessidade, nós tomamos decisões erradas. E negociamos coisas que não podemos negociar. Essa é a pergunta para nós hoje. O que temos negociado de forma negativa para nos proteger no processo até a promessa? Entre a promessa e a manifestação dela, existe um processo. E você não pode tomar decisões erradas nesse processo. Além de sair do lugar da promessa, Abraão tomou decisões erradas para facilitar o processo. Cuidado. O processo de Deus é demorado, o processo de Deus é dolorido, mas tentar facilitá-lo vai trazer consequências para você. Porque o processo
ele só é processo porque ele é válido. O processo que você enfrenta espiritualmente, ele é necessário. E todas as vezes que você tenta agir para facilitar esse processo, você vai gerar consequências. Diga comigo, decisões erradas geram consequências ruins. Fala mais forte agora, fala, decisões erradas geram consequências ruins. Abraão não creu na provisão de Deus no tempo de escassez. Agora, não creu na provisão divina perante o faraó. Ele cria na promessa. Ele cria que Deus ia fazer dele uma grande nação, mas ele não cria que o Senhor poderia provê-lo e sustentá-lo no processo. Não é difícil crer no que Deus fala, é difícil suportar o processo até lá. Por isso poucos chegam até lá. Deus não vai facilitar as coisas para nós, porque é no processo que nós amadurecemos e nos tornamos aptos para receber a promessa. Tudo que Abraão está passando, por mais que ele não entenda, é necessário, mas ele não creu. Paulo fala sobre isso em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, onde ele diz: estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a obra? Está aqui comigo ou não? Quem começou a obra? Deus. Aquele que começou a obra. Quem começou a obra? Deus. Onde? Quando nós nascemos de novo. Então Deus começou uma obra em nós quando nós decidimos caminhar com Ele por meio de Jesus. E essa obra tem um processo para ser concluída. E esse processo não é feito de acordo com o que nós achamos. Esse processo ele é concluído por meio da ação do próprio Deus. Aquele que começou é aquele que vai concluí-la. Se Deus deu a promessa, Ele vai nos sustentar no processo até a promessa. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Isso não quer dizer que nós não vamos ter a oportunidade de tomar decisões erradas. Isso quer dizer que precisamos permanecer firmes. Se Deus fez a promessa a Abraão, quem era o responsável por sustentar e proteger Abraão até que a promessa se cumprisse? Deus. Se Deus fez uma promessa para você, e o processo está sendo difícil, creia, Deus está com você e Ele vai te sustentar nesse processo. Amém ou não? Agora, é verdade que o diabo, ele sempre vai nos tentar achar, nos fazer achar, que nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar Deus no processo. É o que Abraão está fazendo. Ele está saindo do lugar da escassez, porque ele acha que precisa se mover para Deus abençoá-lo. Agora ele está indo para o Egito, e ele vai mentir, vai entregar a mulher dele para outro homem, porque ele acha que Deus não vai protegê-lo. Cuidado com as suas decisões no processo de Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Vira para o seu irmão e fala para ele: Deus não precisa da sua ajuda, irmão. Se nós entendemos isso, então nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós não precisamos de fé para crer na promessa, nós precisamos de fé para sustentar o processo da promessa. É isso que nós precisamos, e é por isso que nós temos a palavra de Deus. Paulo diz que toda a história do Antigo Testamento e toda a Escritura é para nós alimento, para suportarmos o processo. Quando nós tentamos agir para ajudar Deus no caminho da promessa, no processo da promessa, é como se Deus dá a promessa, agora chegar lá depende de nós.
É como muitos crentes acreditam: Jesus te salvou, agora se manter salvo depende de você. E todas essas duas afirmações são mentira. Aquele que começou a obra é aquele que vai concluí-la. Se a promessa vem de Deus, Ele garante o cumprimento. Se foi Ele que falou, é Ele quem vai fazer, mas eu não posso tomar decisões erradas. Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu uma promessa, Deus nos deu uma visão, mas nós estamos tomando decisões erradas. E as nossas decisões erradas estão gerando consequências ruins. Não é o diabo que está tomando decisões por nós, ele nos influencia, amém? Mas ele não toma decisão por nós. E por não estarmos firmados na verdade, não estarmos firmados no que realmente importa, nós acabamos sucumbindo. E aí aquilo que era para ser rápido, se torna longo. O povo no Egito era para ter passado 40 dias. Passou 40 anos. Por quê? Deus não sabia o caminho? Deus sabia o caminho. Mas eles não estavam dispostos a tomar as decisões corretas. Aí eu te pergunto, quantas vezes você tomou decisões erradas e precipitadas para que a promessa de Deus fosse cumprida em sua vida? Deus falou que eu vou casar, então vou arrumar um marido. E Deus fará o casamento. Não, não é assim que funciona. Às vezes nós dizemos: Deus, o Senhor deu a promessa, essa aqui é a opção, abençoa. Você já pediu para Deus abençoar a sua decisão? Ó Deus, o Senhor falou que é para mim, o Senhor vai me prosperar, então estou aqui com esse emprego, o Senhor abençoa essa porta de emprego? Fala comigo, facilitar o processo vai dificultar mais? Ó Senhor, está demorando muito, tem essa opção aqui, só abençoa isso aqui e está tudo certo, o Senhor já cumpriu a promessa. Isso é o diabo. O diabo tentando roubar a grandiosidade de Deus e te dando a mediocridade. Fala comigo, decisões erradas não aliviam o processo. Agora, é aqui que eu quero compartilhar algo com você para te ajudar nessa jornada. Tomamos decisões erradas. Parece que sem decisões erradas o crente não consegue chegar lá. Nós aprendemos que é caindo que se aprende, é apanhando que se aprende. Mas isso não é bíblico. Agora, é verdade que existe um momento em que o diabo nos pega e nos faz fazer o que não deveríamos fazer. Há um momento específico que nós estamos vulneráveis e tomamos decisões erradas. E esse momento é quando nós erramos e pecamos. Quando nós pecamos, o que o diabo coloca na nossa cabeça? Agora, irmão, você está sozinho. Agora você vai ter que se virar. Foi isso que a gente aprendeu. Nós aprendemos que uma vez que nós erramos, agora nós somos responsáveis por colher aquilo que plantamos. Não é assim? Se Abraão está saindo do lugar da promessa, agora ele que se vire para se sustentar. Porque ele errou, Deus não pediu para ele saiu, agora se vira. E nesse de se virar, tomamos decisões erradas. É por isso que o diabo sempre joga na nossa cabeça culpa e condenação. Porque gente culpada, gente condenada, toma decisões erradas. Abraão deveria sair do Egito? Deveria? Não. Ele estava fora do lugar da promessa de Deus?
Sim. Então agora ele estava por sua conta e risco para viver a promessa, sim ou não? Não. As nossas decisões, ainda que erradas, não nos tornam autossuficientes. Nós aprendemos o quê? Se saímos do caminho do Senhor, ficamos sozinhos, com os problemas e as consequências dessa decisão errada. Então você pecou, sofra as consequências. Deus é justo. Foi assim que nos ensinaram. E é por causa desse ensino mentiroso que não saímos do lugar de escravidão. Abraão entendeu, tomei a decisão errada, agora vou ter que continuar errando para arrumar o negócio. Quantas coisas você engoliu na sua vida porque você acreditou que era consequência da sua decisão e Deus não tinha nada a ver com isso? Casei errado, pastor, agora eu tenho que aguentar. Escolhi errado. Isso é mentira do diabo. Olha o que o salmista Davi nos ensina. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Nos versículos anteriores do Salmo 23, o salmista fala sobre como Deus trabalha. Então ele diz: Deus me guia a um lugar de descanso, Deus me guia a um campo verdejante, Deus me leva para comer junto às águas tranquilas, Ele me guia por caminhos justos, Ele me conduz àquilo que é bom. Amém? Agora, ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da morte. Olha o que ele está dizendo: Deus está me guiando para um lugar de descanso, Deus está me levando para um lugar de provisão, Deus está me conduzindo para aquilo que é bom, perfeito e agradável. Mas, no processo, eu decido andar pelo vale. Eu decido tomar decisões erradas. Preste atenção, não é Deus que nos leva para o vale, somos nós que tomamos a decisão de ir. Essa ideia de que todo crente tem que passar pelo deserto e pelo vale, não é bíblica. Porque você tem a palavra de Deus para te guiar. Você tem um Espírito Santo para te guiar. O que te leva para o deserto, o que te leva para o vale, são as suas decisões erradas. Se você aprender a tomar decisões corretas, você nunca vai passar pelo vale. Será que você está conseguindo entender o que eu estou te falando ou não? O vale da sombra da morte aponta para as consequências ruins, por escolhas erradas, que podemos tomar durante a nossa vida. Nos versículos 1, 2 e 3, Deus está conduzindo ele para um lugar de descanso, de provisão, de vida. Mas por decisão errada, ele sai do caminho e agora vai colher as consequências, que é passar pelo vale da sombra da morte. O Senhor nos conduz ao descanso, ao suprimento e à proteção. Nós, por nossa falta de dependência e fé, caminhamos para escolhas de morte. Então, se você está passando por uma situação ruim, não diga que é Deus que está te levando por esse caminho. Enquanto o povo caminhava no deserto, por uma caminhada que seria de poucos dias, Deus protegeu eles? Sim. Deus proveu na vida deles? Sim. Não era para ser difícil. Por mais que o processo de passar pelo deserto em 40 dias era difícil, mas não era morte. Deus não quer que nós passemos por esse lugar. Porque Ele tem para nós um lugar de descanso, suprimento e proteção. Mas a gente acredita nessas mentiras que têm aparência de verdade. Não, irmão, Jesus passou pelo deserto, você vai passar também.
Não, irmão, Jesus passou justamente para que você não passe. Você só passa porque você ainda tem uma mentalidade errada. Por isso que o salmista diz o seguinte: ainda que. O que significa isso? Possibilidade. Não é uma obrigação, eu não sou obrigado a passar. Mas ainda que. Eu não sou obrigado a apanhar para aprender. Eu não sou obrigado a cair para aprender. Mas ainda que. Não sei se você está entendendo o que eu estou te falando. Deus não quer que os seus filhos sofram. Mas os seus filhos gostam de sofrer. Uma raça estranha, né, que nós somos. Somente os que recusam a ouvir e a crer na direção do Espírito é que passam pelo vale. Se eu não parar para ouvir a direção de Deus, se eu não crer que Deus vai me sustentar ainda que no processo, eu vou passar pelo vale. Porque o que me leva para o vale são as minhas decisões. Agora, o que nós podemos aprender com o texto do Salmo 23? Como que ele termina esse versículo? Ele diz que nós vamos sofrer as consequências. Ele diz isso. O que acontece quando estamos diante de consequências ruins causadas pelas decisões erradas que nós tomamos na nossa vida? Engole o choro e vai embora, aleluia. Você plantou, agora você colhe, se vira. Escolheu errado, vai morrer agora com essa consequência. Não, o que ele diz? Não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Eu tomei a decisão errada de vir para o vale, mas eu não vou sozinho, o Senhor está comigo. Deus não é Deus que nos escolhe porque tomamos decisões certas. Deus nos escolhe porque Ele nos ama. Então isso significa que o salmista está dizendo: se eu sair do caminho e ir para o vale, eu não vou sozinho, o Senhor vai comigo. Você não crê? Você acha que Deus é um ditador, que você saiu, Ele vai ficar lá esperando você voltar, se é que você vai voltar. Se é que você vai conseguir voltar, porque o diabo está te esperando lá. Não temerem mal aqui é um maligno. O diabo está te esperando na sua decisão errada. O problema é que você não está sozinho. Você crê que está sozinho, mas você não está. Não temerei mal nenhum. Por quê? Aleluia! O Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Criar uma teologia do Satanás sobre esse texto. Na sua Bíblia, se ela for Almeida, a palavra proteção ali é consolar. Não é esse o sentido. Todo pastor de ovelhas, ele anda com um cajado na mão. Aí alguém louco ensinou para os crentes o seguinte: esse cajado é para quando a ovelha sair. Ele vai pegar o cajado e vai dar-lhe uma cajadada na ovelha, para ela voltar para o caminho. E se ela sair de novo, o que ele vai fazer? Quebrar as pernas dela. Olha que diabo na cabeça dos crentes. E aí quem é o pastor? Jesus. Então o que ele faz com os crentes quando sai do caminho? Bate. E se continuar errando, quebra as pernas. Por isso que nós acreditamos e pregamos: irmão, não sai do caminho do Senhor não, que a mão dele vai pesar. Ele vai quebrar suas pernas. Irmão, isso é mentira. Por quê? Ovelha, ela é criada para provisão, para alimento, para vestimenta. Se quebrar a perna dela, irmão, ovelha é um bicho dócil. Se você brigar com ela, ela morre.
Você sabia disso? Ovelha é um bicho melindroso. Se você gritar com ela, procura vídeo na internet para você ver. Se fizer um barulho muito forte perto de uma ovelha, ela cai. Dá o piripaque no chave nela, ela dura, cai no chão. Por quê? Porque ela é conduzida pela voz do pastor. Ovelha, ela é muito ruim de vista. Por isso que se perde. Por que crente se perde? Porque não consegue enxergar as coisas. Aí quanto mais ele vai indo para longe do pastor, menos ele ouve a voz do pastor. Por isso que Jesus diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Porque a ovelha é um bicho de audição e não de visão. Então todas as vezes que nós saímos de perto do Senhor e paramos de ouvir a voz dele, vamos para caminhos errados e tomamos decisões erradas. Mas o texto diz que a vara e o cajado do pastor nos protegem. Por quê? Porque ele está junto com você, não para bater em você, mas o cajado é para bater em quem vier contra você. Então ele deixa você ir, vai, estou com você aqui, quer ir por esse caminho, vamos embora. O maravilhoso de Deus é isso, ele consegue construir todos os caminhos para voltar para onde você estava, é incrível. O propósito está para lá, você vai para cá, de repente você está aqui de novo, é uma benção. Por quê? Porque ele está com você. Aí ele vai te seguindo. Você vai por aí mesmo? Rapaz, vamos lá. Geralmente é o pastor que anda na frente, mas já que é você que está tomando decisão, vamos embora. Aí vem o lobo, porque você está no lugar errado, na hora errada, tomando decisão errada. Aí o pastor vem, lobinho, pode pegar aí, ó. Não me escuta, eu falo. Para que serve o cajado? O lobo vai vir, o mal vai vir, mas o pastor está lá. O pastor está com você. Então o que nós aprendemos com esses salmos? Isso é maravilhoso. Ainda que nós tomamos decisões erradas, Deus tem uma aliança conosco, e não com nossos acertos. Deus não é Deus dos certos, Deus é Deus daqueles que receberam a Jesus. Então, ainda que eu tome decisões erradas, ainda que eu vá para o caminho errado, o Senhor está comigo. Acreditar que estamos sozinhos, nos momentos em que erramos, dará margem para o desespero e escolhas ruins. É isso que o diabo quer. Já estou aqui mesmo, pastor, ninguém vai me ajudar mesmo, Deus virou as costas para mim, agora já estou aqui, agora você vai ver, agora eu vou ficar louco, agora eu vou quebrar o pau. Crença errada, posicionamento errado, é isso que o diabo quer. Se você prega para um irmão que se afastou da igreja, que ele está separado de Deus, que ele está sozinho, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele é contra mim, eu vou para onde? Aí vem o desespero. Desespero gera escolhas ruins. E o diabo vai governando, porque ele vai influenciando essas decisões. Não se desespere quando você errar. Creia, o Senhor está com você. Ah, irmão, essa palavra deve ser para alguém que está em casa ou é para mim, porque eu não sei. Aqui parece que você não está recebendo. Creia no seguinte: ainda que você tome decisões erradas, o Senhor está com você. Ele te conduzirá de volta para o caminho. Ah, mas tem muitos anos que eu estou fora dos caminhos. Ele vai te levar. E quando eu falo caminho na igreja, quando eu falo do caminho, o propósito dele, é a vontade dele para nós. Nós não estamos sozinhos, Ele está com você e Ele é por você. Amém?
para a gente terminar, vamos voltar aqui para a história do Abraão, para você ver esses fatores agora. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Essas doenças aqui, só para você ter noção, são hemorroidas. Que bênção, né? São hemorroidas e tumores nas regiões íntimas. Que bênção. Por esse motivo, certo dia, Faraó ordena que Abraão seja trazido à sua presença. E indaga-lhe: que é isso que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegastes, ela é minha irmã? De modo que eu a tomasse como? Então Abraão entregou sua mulher para outro homem possuí-la. Agora, portanto, eis aí a tua mulher de volta. Toma-te e vai embora. Agora, olha que coisa doida. Quem errou? Quem Deus puniu? Ai, ai, ai. Se foi Abraão que errou, o que Faraó tem a ver com a história? Que coisa, né? Abraão se arrependeu do erro? Não. Deus que interviu na história. Deus interviu na história e ao invés de castigar, Abraão castigou. Ai, ai, ai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu estou errado, mas quem vai apanhar é o diabo. Não sou eu. Faraó aponta para o diabo. Mas que tadinho do Faraó, ele foi vítima. Faraó sempre será Faraó. Deus sabe que esse bicho vai escravizar o povo lá na frente, vai começar a apanhar agora. Irmão, ainda que o diabo te influencie a tomar decisões erradas, o juízo não é para você. O juízo é para ele. Se você aprender isso, ele vai pensar antes de tentar prejudicar você, porque vai sobrar para ele. Deus não tem juízo para aqueles que estão aliançados com ele. Abraão era aliançado com Deus, Faraó não era. Abraão está errado, mas quem vai apanhar é Faraó. Isso é muito doido. E está na sua Bíblia. E você não lê. Entenda isso. Qual foi o castigo de Abraão? Um par de chifre. Só isso. Vai sair de lá com a mulher que se tornou mulher de outro. Agora, qual a consequência disso? O que Deus fez com ele? Nada. Haverá um outro erro que ele vai tomar na frente, que nós vamos falar na semana que vem. Mas do que aconteceu, Deus não fez nada com ele. Por quê? Romanos 5,9 diz o seguinte: agora, como fomos justificados por meio do seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, Cristo, seremos salvos da ira de Deus. Não há ira de Deus para nós. Ainda que você tome decisões erradas, Deus não tem compromisso com o seu erro. Deus não tem compromisso em te punir. Deus tem compromisso em te abençoar. Por isso essa ideia, plantou errado, vai colher errado, não é bíblico. Deus é aquele que transforma o mal em bem. Agora, isso significa que eu posso fazer tudo de errado e que não vai ter consequência? Significa? Óbvio que não. Haverão consequências. Abraão vai ter uma consequência que nós vamos falar na semana que vem, por causa do que ele fez. Porque quando ele entregou a mulher para Faraó, como sendo irmão no caso na linguagem, né? Como ele disse que era ela irmã dele, então Faraó vai pagar o dote pela vida dessa mulher. O que é o dote? É um valor pago na aliança do casamento. Então Abraão recebeu o dote de Faraó.
e entregou a sua mulher. E dentro desse pacote tem uma pessoa chamada Agar, que vai gerar uma outra consequência lá na frente, por causa desse erro de Abraão. Mas Deus puniu Abraão por causa do erro? Não. Então quer dizer que eu posso fazer tudo de errado e Deus vai me abençoar? Toda ação gera uma reação. Não é isso que eu estou ensinando para você. O que eu estou dizendo é, ainda que você tome decisões erradas, o Senhor está com você. Ainda que você colha momentos ruins, o Senhor está com você. E Ele vai transformar isso em benefício a você. Amém? É importante você entender que consequência e juízo são coisas diferentes. Se um homem trai a sua esposa com uma mulher, e essa mulher engravida, isso é juízo de Deus? Isso é o quê? Consequência. Mas o que os crentes fazem? Ô Senhor, mata esse menino, Pai, em nome de Jesus. Ó, eu prometo, Senhor, que eu não vou fazer mais não, mata. Ô Senhor, em nome de Jesus. Deus não vai ouvir essa oração, porque não é juízo, é consequência. Agora, o menino nasceu, agora tem que falar para a mulher que agora eu tenho um filho. Se esse casamento acabar, é juízo ou consequência? Consequência. Agora, mesmo diante de tudo isso, eu posso clamar a Deus para que Deus me ajude a resolver esse problema? Sim, porque é consequência. No juízo não há ação de Deus em seu favor. Se você está debaixo do juízo, nem peça oração, Deus não vai ouvir. Mas se você está colhendo consequências erradas, chore, grite, clame ao Senhor, porque Ele está com você. Amém? Davi adulterou com Betseba, teve um filho. O menino nasceu, cresceu e adoeceu. Davi foi orar e dizer: Senhor, por favor, salva a vida do menino. Salva a vida do menino. Deus falou: não, porque isso não é consequência, é juízo. E no juízo eu não vou ouvir sua oração. Então, se você está colhendo consequências erradas, não confunda com o juízo, porque no juízo não há socorro. Amém? Entenda isso. Ainda que pequemos e tenhamos consequências por isso, jamais sofreremos a ira ou o castigo de Deus. Jamais. Ainda que estejamos sofrendo consequências ruins, por causa de decisões erradas que tomamos, o Senhor está conosco e transformará todo mal em bem. Tem gente que fala assim: deu tudo errado, mas Deus sabe de todas as coisas. Não, não é assim que funciona. Deus age nas consequências ruins, mas Ele não é o inventor delas. Decisões erradas são decisões nossas, escolhas nossas, influenciadas pelo diabo. Deus não tem nada a ver com isso. Mas como Ele tem compromisso com você, Romanos 8:28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados segundo o seu plano. Deus não tem compromisso com todas as coisas, Deus tem compromisso com você, e em todas as coisas, ainda que ruins, Deus vai te beneficiar. Amém? Isso é bênção para você ou não? Entenda que seus erros não são maiores do que a aliança que você está inserido. Por isso que essa história de quem pecou não pode cear, isso é antibíblico.
Porque se eu não cear, eu não estou em comunhão com Deus. Se eu não estou em comunhão com Deus, eu quebrei a aliança. E a aliança não é baseada em mim, a aliança é baseada em Cristo. Logo não faz sentido. Então, eu preciso entender que maior do que os meus erros, maior do que eu, maior do que os meus acertos, é a aliança que eu fui inserido em Cristo Jesus. Amém? O diabo pode até manipular você, fazendo você tomar decisões erradas. Pode. E ele vai. Ele vai porque ele é diabo. Mas ele jamais conseguirá anular a promessa de Deus na sua vida. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Não sei como que Ele vai fazer para eu voltar, mas eu vou voltar, porque Ele está comigo. Amém? Creia que em toda e qualquer circunstância, você foi criado para herdar. Até nas decisões erradas. Olha esse texto aqui, irmão, presta atenção. Gênesis 13. Do Egito, Abraão com sua mulher e tudo o que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã, voltando para o lugar da promessa. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Olha o Ló aí, não apareceu na história do Egito, mas ele estava lá também. Olha isso aqui. Abraão havia muito. Enriquecido muito. Enriquecido muito. Onde? No Egito. Ainda que eu erre, a minha herança, o diabo não tem poder de tocar. No meu erro, Deus vai me fazer prosperar. Porque todas as coisas cooperam. Abraão não ficou rico em Canaã, ainda que Deus queria enriquecê-lo lá. Agora imagina a cabeça do faraó. Ele me enganou e ainda está saindo rico. Aí o que a gente pensa? Foi Deus, pastor. Foi Deus. Deus conduziu Abraão para o Egito para fazer ele ficar rico. Não foi. Decisão errada. Mas Deus tem compromisso com Abraão e não com a decisão dele. Deus falou que iria enriquecê-lo. Se é para usar o diabo, vamos usar então. O diabo vai te enriquecer porque você é trouxa, você ouviu ele. Mas eu vou cumprir o que eu falei. Ah, irmão, o dia que você entender isso aqui, o diabo vai ter cuidado com você. Porque olha o que o texto diz. Era proprietário de muitas cabeças de gados, possuía muita prata e ouro também. E de onde veio tudo isso? Do Egito. Daquele que foi manipulado, saiu provisão. Amém? O diabo tentou atrapalhar Abraão, mas acabou promovendo ele. O diabo tenta tirar você do foco, mas se você tem uma crença correta, um posicionamento correto, Deus vai tirar leite dessa pedra. O trem vai ficar bom para você. Ah, pastor, então vamos errar logo, para Deus vir logo. Vamos aí. Mas não se esqueça, Agar está junto da herança. Agar está na mala. Porque Deus vai te abençoar, mas Ele não vai tirar o que você escolheu. Isso é muito doido. Mas aí nós vamos falar sobre isso na semana que vem. O que eu quero que você entenda é, permaneça firme no lugar da promessa. Não sai de lá não. Mas ainda que você erre, não negocie seus princípios e valores. Não entrega sua mulher para os outros não. Não mente não. Não vai atrás de coisas para facilitar o processo não. Seja fiel à verdade e o Senhor vai te honrar. Ainda que você está no buraco que você mesmo cavou, Deus vai arrumar um jeito de você sair desse buraco. Mas pastor, fui eu que cavei. Pois é, e o Senhor te ajudou ainda. Quer cavar? Então vamos cavar de verdade. Vai para o fundo, vai para o fundo. Mas eu estou com você. O dia que você cansar, a gente sai junto. E quando você sair, eu vou te honrar. Amém? Fica de pé.
como que Deus reage aos nossos erros e às nossas decisões erradas. Se mantemos a nossa posição, Ele vai nos abençoar. Ele tem aliança conosco, não com os nossos acertos. Amém? Pai, nós te louvamos por essa palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos entender que há uma verdade superior, que nós fomos inseridos numa aliança superior, que é além de nós mesmos, além de nossos erros, dos nossos acertos. O diabo quer nos manipular, o diabo quer nos fazer ficar desesperados, o diabo quer nos fazer tomar decisões erradas, porque nas decisões erradas, se não temos a mente certa, seremos abatidos. Mas ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, aprendemos nessa manhã, o Senhor está conosco. O Senhor nos protege do maligno. Não há juízo para nós, não há castigo para nós, mas a provisão, a proteção, a honra do Senhor preparada para nós. Que nós saiamos daqui, Senhor, com esse entendimento. Fortalece-nos para tomarmos as decisões certas. Nos ajude a permanecer firmes nesse processo. Mas jamais iremos crer que o Senhor nos abandonou. Porque o Senhor está conosco. Pai, que nós possamos entender essa verdade e desfrutar desse tempo de honra e de manifestações sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana abençoada, que sejamos edificados na verdade, que possamos praticar aquilo que aprendemos, firmes, tomamos decisões certas, mas ainda que errarmos, jamais desesperaremos, porque o Senhor está conosco, Pai. Obrigado por essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, uma boa semana. Terça-feira temos o nosso alinhamento, quarta-feira a oração e o estudo, e quinta e domingo estamos de volta. Essa semana não tem outra oração também, será nas próximas, eu aviso vocês. Amém? Deus abençoe você de casa, Deus abençoe, que você receba dessa palavra, que você desfrute dessa verdade, em nome de Jesus. Até domingo.